A manhã de 9 de março de 2014 na região de Leningrado foi tranquila. Os feriados festivos, dedicados ao Dia Internacional da Mulher, estavam chegando ao fim. Em uma área florestal próxima ao vilarejo de Agalatovo, a 600 metros da movimentada rodovia Priozerskoye, um morador local passeava com seu cachorro. O trajeto era habitual, até que uma mancha escura na neve chamou a atenção do homem. Ao examinar mais de perto, descobriu-se que o achado era o corpo de uma jovem mulher. A natureza dos ferimentos excluía a hipótese de um acidente. As mãos da vítima estavam firmemente amarradas. O criminoso claramente tentou se livrar das evidências usando fogo. O corpo apresentava sinais de graves queimaduras térmicas, mas as chamas não foram fortes o suficiente para destruir completamente os restos mortais. Além das queimaduras, os peritos constataram numerosas facadas no cadáver. A fúria especial do agressor foi direcionada ao rosto da vítima. O rosto foi propositalmente desfigurado, os olhos arrancados. Neste estágio, a polícia não tinha nem o nome da vítima, nem suspeitos. No entanto, o modo como o crime foi cometido, a tentativa de apagar a identidade e a crueldade demonstrativa indicava que o motivo não era um interesse financeiro aleatório, mas sim um ódio pessoal profundo. Para entender de quem era o corpo encontrado na floresta perto de Agalatovo, a investigação teve que comparar a descoberta com os eventos que estavam ocorrendo nos departamentos de polícia de São Petersburgo paralelamente à descoberta do cadáver. Enquanto os peritos criminais examinavam o local da queima, já havia um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de uma pessoa no banco de dados. Curiosamente, a denúncia não foi feita pelos pais nem por parentes locais. Quem procurou a delegacia foi Dmitry, amigo da desaparecida, que fisicamente estava em Moscou. Segundo seu depoimento, o contato com Maria Sokolova, de 32 anos, foi perdido na noite de 6 de março. Os amigos próximos perderam o contato com ela de repente. O telefone ficou em silêncio. A mulher não voltou para casa. Não havia nenhum indício de fuga ou viagem. Os investigadores verificaram os contatos da desaparecida. O número de telefone os levou até um homem com quem Maria se comunicava com mais frequência. Esse homem era Evgeny Romanov. A polícia entrou em contato com ele e o convidou para o procedimento de reconhecimento. Romanov foi até os peritos forenses. Ele teria que olhar para o corpo com aqueles ferimentos monstruosos que foram descritos no laudo, marcas de fogo e olhos destruídos. O homem olhou para a vítima e deu uma resposta afirmativa. Era Maria Sokolova. Os investigadores fizeram a pergunta padrão sobre o status do relacionamento deles. A resposta de Evgeny soou seca e trouxe a primeira incerteza ao caso. Ele não se apresentou como marido, mas também não se definiu apenas como um conhecido. A formulação foi específica. Ela não é minha esposa, mas somos muito próximos. A identidade da vítima foi estabelecida, mas o motivo do crime tornava-se cada vez mais nebuloso. Maria Sokolova, natural de Murmansk, levava uma vida comum em São Petersburgo. Ela não tinha ligações com o mundo do crime, grandes dívidas ou conflitos abertos com inimigos. A natureza do crime, com os olhos arrancados e a tentativa de queima, indicava um ódio pessoal extremo. No entanto, a biografia de Maria não fornecia nenhuma pista sobre quem poderia desejar-lhe uma morte tão cruel. A única pista restante era o local onde ela foi vista viva pela última vez. Para descobrir como Maria Sokolova foi parar na floresta, a investigação teve que retroceder a cronologia em 3 dias. O ponto de partida foi o pátio de um prédio de apartamentos na Avenida Prosveshchenia, onde a vítima morava. Foi exatamente lá, na noite de 6 de março, por volta das 23 horas, que ela foi vista viva pela última vez. Um morador de um dos prédios vizinhos testemunhou um conflito que, na época, lhe pareceu apenas uma briga doméstica. Olhando pela janela, o homem notou um grande utilitário preto estacionado perto da entrada do prédio. Era um Toyota Land Cruiser Prado. Ao lado do carro, uma cena estranha se desenrolava. Um homem tentava forçar uma mulher a sentar-se no banco de trás. A vítima resistia ativamente. A testemunha viu claramente como ela se apoiava com os pés na lataria, impedindo que a porta fosse fechada. Em determinado momento, a tensão atingiu o auge. Defendendo-se, ela deu um chute no vidro lateral do jipe. O vidro não resistiu e quebrou. A testemunha ouviu frases curtas, dirigidas não ao homem agressor, mas a alguém dentro do carro.
A mulher gritava, dirigindo-se ao motorista: "Eu vou tirar seu marido de você. Eu vou tirar sua família." O contexto era pessoal e não criminal, o que confundiu o espectador ocasional. No final, o homem conseguiu conter a resistência. Ele empurrou Maria para dentro do carro, a porta pesada se fechou com força e o SUV preto saiu da área residencial. A testemunha, entendendo que havia presenciado um sequestro, entrou em contato com as autoridades. No entanto, quando a patrulha chegou, o pátio já estava vazio. Naquela noite, o incidente foi registrado como uma simples violação da ordem pública e logo foi esquecido. O verdadeiro significado desse chamado só ficou claro após a descoberta do corpo. Quando os investigadores revisaram os registros do bairro onde a vítima morava, esse conflito doméstico tornou-se a pista principal. Os agentes interrogaram novamente a testemunha e apreenderam as gravações das câmeras de segurança. Vidro quebrado e um modelo específico restringiram a busca. As placas do veículo, visíveis na gravação de vídeo, levaram imediatamente a polícia ao proprietário. O Toyota preto pertencia não para bandidos aleatórios, mas para Helena Romanova, esposa legítima daquele mesmo Evgeny, que reconheceu o corpo da amante. Para entender a mecânica desse crime, a investigação precisou se afastar temporariamente dos acontecimentos de março de 2014 e estudar as biografias dos envolvidos no conflito. Descobriu-se que a ligação entre a principal suspeita, a vítima, e o homem que estava no centro da atenção delas não durou 1 mês ou 1 ano, mas sim 5 anos inteiros. A figura central dessa história era Evgeny Romanov. Formado pela Universidade de São Petersburgo, ele construiu uma carreira de sucesso, ocupando o cargo de chefe do serviço de segurança em um grande terminal alfandegário. O cargo lhe proporcionava uma renda considerável. A família possuía imóveis de alto padrão e uma frota de carros de luxo. Sua esposa legítima, Helena Romanova, em nome de quem estava registrado o Jeep preto, tinha a mesma formação. Ela também se formou na Universidade do Ministério do Interior. Para quem via de fora, a união deles parecia perfeita. Um casal bem-sucedido, criando um filho, com 10 anos de casamento. Maria Sokolova apareceu na vida de Romanov há 5 anos. Nascida em Murmansk, ela conseguiu emprego no mesmo terminal alfandegário onde Evgeny trabalhava. O romance no trabalho rapidamente se transformou em uma vida paralela estável. Romanov não escondia de sua amante que tinha uma família, mas a convencia de que o casamento existia apenas no papel e que o divórcio era apenas uma questão de tempo. No entanto, Maria nem sempre foi uma amante submissa. A investigação constatou que ela tentou romper esse círculo vicioso. Ao descobrir que Evgeny não pretendia se divorciar, ela o deixou. Maria até arranjou um novo namorado, com quem começou a construir um relacionamento. Mas Romanov encarou isso como um desafio, usando todos os mecanismos de pressão psicológica e presenteando a amante com presentes caros, ele a fez terminar com um novo namorado, voltar ao papel de segunda esposa e acreditar que em breve ele se divorciaria. Maria acreditava nessas promessas. Os fatos desmentiam a versão de que a jovem mulher tinha interesse financeiro. Amigos de Sokolova mais tarde confirmariam que ela pagava o aluguel do próprio bolso e frequentemente arcava sozinha com as despesas compartilhadas com Evgeny. Romanov, por sua vez, aproveitando-se de sua posição financeira, superioridade e cargo, mantinha o controle sobre as duas mulheres. O cinismo da situação estava no grau de integração da amante à vida familiar. Evgeny não apenas se encontrava com Maria às escondidas, ele a apresentou ao seu filho pequeno. A criança passava tempo com o pai e sua colega durante passeios. Posteriormente, virá à tona um detalhe que caracteriza a atmosfera dentro desse triângulo. Durante uma ida conjunta ao cinema, o filho viu o pai beijar Maria na escuridão da sala. Helena Romanova sabia da existência da rival, mas durante anos manteve as aparências do casamento, enquanto a situação permanecia sob o controle do marido. Em fevereiro de 2014, o conflito morno entre duas mulheres entrou em uma fase de confronto aberto. O catalisador foi a data de 14 de fevereiro. Nesse dia, Evgeny Romanov não quis escolher um dos lados, apenas duplicou os gestos de atenção. Ele encomendou 2 buquês idênticos de 101 rosas vermelhas. Um dos buquês foi entregue pelos correios à esposa legítima, o outro à amante. A sincronização dos presentes se tornou pública graças às redes sociais. Maria Sokolova postou uma foto com um enorme buquê em sua página do VK.
Helena Romanova, ao receber suas flores, viu a publicação da rival. A semelhança era óbvia, mesma quantidade, mesma variedade, mesma data. A reação da esposa foi registrada nos autos do processo por meio do depoimento de testemunhas. Helena disse ao marido uma frase curta: "Eu vou matá-la, você vai ver." A tensão aumentou uma semana depois, no dia 23 de fevereiro. Romanov foi para Paris, oficialmente registrando a viagem como uma viagem de trabalho. Maria o acompanhou. Alguns dias depois, Helena chegou à capital francesa, substituindo a amante ao lado de Evgeny. Essa rotina, que lembrava um sistema de rodízio, desestabilizou completamente a situação. Ao voltar da viagem, Maria Sokolova mudou de tática. Durante 5 anos, ela esperou pelo divórcio prometido, mas agora passou a agir ativamente. Ela começou a publicar abertamente fotos com Evgeny, que antes mantinha em álbuns privados. Na correspondência com Romanov, que mais tarde seria analisada pelos investigadores, o tom tornou-se exigente. Maria escreveu: "Quero certeza, quero ter um filho de um homem em quem possa confiar." Sokolova deixou claro que o papel de elemento oculto já não lhe servia mais. Ela deu um ultimato, exigindo o rompimento do casamento. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, Helena Romanova decidiu eliminar a ameaça à sua família de forma radical. Ela não pretendia mais deixar a resolução do conflito a critério do marido. Para realizar seu plano, Helena Romanova precisava de força física. Ela mesma não conseguia lidar com a rival. A altura da esposa legítima era de apenas 155 centímetros, enquanto Maria Sokolova era significativamente mais alta, 175 centímetros. Sozinha, era impossível obrigar uma mulher jovem e alta a entrar no carro e mantê-la lá. Helena encontrou um executor em seu círculo de convivência. Era Vasily Shatruk, um ucraniano de 44 anos. O homem trabalhava como operário da construção civil em São Petersburgo e estava no país ilegalmente, com problemas em sua documentação. O acordo entre eles era de natureza comercial, baseado em uma troca direta. Shatruk concordou em participar do sequestro não por uma grande quantia em dinheiro, mas em troca da resolução de problemas burocráticos. Romanova prometeu ajudá-lo com o registro oficial e garantir novos pedidos para trabalhos de construção. O preço da liberdade de um homem foi equiparado a um carimbo no passaporte. De acordo com os autos do inquérito, Helena apresentou a Vasily uma versão simplificada do plano. Ela alegou que só queria conversar com a amante do marido e assustá-la para que ela sumisse da vida deles. De Shatruk, exigia-se apenas uma ação física: interceptar Maria perto de casa e empurrá-la para o banco de trás do SUV. No entanto, a preparação de Helena contradizia a versão de uma conversa pacífica. Antes de partir para a ação, ela colocou um conjunto específico de itens dentro do veículo. No porta-luvas e nos bolsos dos bancos havia ataduras elásticas, destinadas a amarrar os membros. Romanova também levava consigo uma faca. Mais tarde, ela a chamaria de um canivete para colher cogumelos. Mas no contexto dos eventos seguintes, esse objeto se tornaria a arma do crime. Na noite de 6 de março de 2014, Helena e Vasily se posicionariam no pátio da Avenida Prosvestchenia. Em 10 de março de 2014, a equipe de investigação passou para a fase ativa da operação. Os agentes detiveram Helena Romanova. A principal prova material, um SUV Toyota preto, estava em posse da proprietária. Ao ser inspecionado, o veículo parecia impecável. O interior fora limpo meticulosamente, o que, diante da lama primaveril de São Petersburgo, pareceu suspeito aos detetives. Essa esterilidade motivou a verificação do trajeto do carro na noite do desaparecimento de Maria. Dados de telefonia e câmeras de trânsito levaram a polícia a um lava-jato da cidade que funciona 24 horas. As gravações do sistema de vigilância, apreendidas no local, tornaram-se a evidência mais contundente do caso. Elas registraram os eventos que ocorreram logo após Romanova e Shatruk deixarem a floresta perto de Agalatovo. Nas imagens, vê-se Helena entregando o carro aos lavadores, com a tarefa de realizar uma limpeza completa no interior. Enquanto os funcionários removiam os vestígios deixados pela vítima, a mulher dirigiu-se à área de espera. A câmera captou Romanova sentando-se à mesa, pegando uma revista de variedades e começando a folheá-la. Enquanto esperava o término da limpeza, ela tomava café. Na gravação de vídeo, não há sinais externos de pânico ou estresse. A suspeita comportava-se como uma cliente comum que passara no serviço após um dia de trabalho. Sob a pressão desses fatos, no primeiro interrogatório, Romanova não tentou negar.
Ela assinou uma confissão espontânea, admitindo sua culpa no sequestro e no assassinato. Helena e seu cúmplice, Vasily Chatruk, foram colocados em prisão preventiva. Parecia que a investigação chegara à reta final, mas logo a posição da acusada mudou drasticamente. O curso da investigação, que parecia linear após a confissão da acusada, foi abruptamente interrompido com o surgimento de um novo participante ativo no processo. Em defesa de Helena Romanova, entrou sua mãe, Tatiana Pavlenko. Ela não era apenas uma parente tentando ajudar a filha, mas uma profissional que conhecia o sistema por dentro. Pavlenko é tenente-coronel da Justiça aposentada. Até 2008, ela mesma trabalhou como investigadora nos órgãos de assuntos internos de São Petersburgo, depois do que passou a atuar como advogada. A intervenção da mãe virou o caso em 180 graus. Tatiana Pavlenko declarou que os depoimentos iniciais de Helena não têm força jurídica. Segundo a ex-tenente-coronel, o texto da confissão foi escrito por ela mesma, convencendo a filha apenas a assinar. O motivo dessa estratégia foi um acordo informal com a investigação, a confissão da culpa em troca de uma medida cautelar de prisão domiciliar. No entanto, quando o tribunal manteve Romanova no centro de detenção provisória, a defesa anulou todas as declarações anteriores. Helena recusou-se a confessar o crime. A nova versão afirmava: ela apenas estava presente durante a conversa e ninguém matou Maria Sokolova. Foi um acidente ou um excesso do executor. Pavlenko iniciou uma guerra jurídica, sobrecarregando as instâncias com apelações e reclamações. De 11 volumes do processo criminal, um volume inteiro era composto por reclamações escritas pela mãe da acusada. Ela acusava ex-colegas de falsificação de provas, afirmando, por exemplo, que o sangue no carro foi inventado pelos investigadores. Para tirar a filha do presídio, a defesa usou todos os métodos possíveis. Tatiana Pavlenko apresentou documentos sobre a grave doença do filho de Helena, que mais tarde levantaram dúvidas entre os promotores. Paralelamente, a advogada-mãe tentou jogar a carta da insanidade. Ela procurou o local de trabalho da filha pedindo que escrevessem uma caracterização o mais negativa possível sobre Helena, para criar a imagem de uma pessoa mentalmente instável, que precisaria de tratamento e não de prisão. A defesa também começou a promover ativamente a versão de que o verdadeiro culpado pela morte de Maria seria o próprio Evgeny Romanov e que Helena supostamente apenas assumiu a culpa do marido. A investigação, que tinha em mãos o corpo, a arma e a gravação em vídeo, atolou-se na lama burocrática por muitos meses. Para restabelecer a verdadeira cronologia dos acontecimentos, é necessário voltar ao ponto sem retorno, a noite de 6 de março de 2014. A reconstituição, baseada nos depoimentos iniciais e nos dados do experimento investigativo, mostra que não houve acasos naquela noite. Uma Toyota Land Cruiser Prado preta entrou no pátio da Avenida Prosvestchenia e assumiu uma posição de observação. Helena Romanova estava ao volante. Vasily Chatruk aguardava no banco do passageiro. Por volta das 23 horas, Maria Sokolova estacionou seu carro e se dirigiu à entrada do prédio. Nesse momento, ela estava falando ao telefone com uma amiga, mas a ligação foi subitamente interrompida. Chatruk saiu do carro e bloqueou o caminho dela. De acordo com o plano, ele deveria fazer Maria entrar no carro para conversar, porém ela se recusou a entrar voluntariamente no veículo da esposa de seu amante. Começou a fase de força. Vasily agarrou a mulher e a arrastou até a porta aberta do utilitário. Sokolova ofereceu resistência física ativa. Ela se apoiava com as mãos e os pés na carroceria do carro, tentando impedir que a porta fosse fechada. Durante a luta, Maria deu um chute no vidro da porta traseira com tanta força que ele quebrou. Foi exatamente nesses segundos que foram ditas as frases que os vizinhos ouviram. Maria não pediu ajuda. Ela gritava agressivamente: "Eu vou tirar seu marido de você. Eu vou tirar sua família." Essas palavras foram o gatilho para Helena, que estava ao volante. Vasily conseguiu quebrar a resistência. Ele empurrou a vítima para o banco de trás e bloqueou a saída dela. Assim que a porta se fechou, Romanova acelerou. O carro saiu do pátio e seguiu em direção à saída da cidade. Dentro do carro, a conversa pacífica rapidamente tomou um rumo agressivo.
Enquanto Helena dirigia pelas ruas noturnas de São Petersburgo, Vassili reprimia as tentativas de Maria de se libertar. Entraram em cena as ataduras elásticas preparadas com antecedência. O construtor amarrou as mãos da prisioneira, imobilizando-a completamente. O trajeto levou cerca de 1 hora. O utilitário seguia pela rodovia Priozerskoye, afastando-se dos bairros residenciais em direção a uma densa floresta próxima ao vilarejo de Agalatovo. Maria Sokolova seguia ao encontro de sua morte, amarrada no banco de trás do carro de sua rival. O destino final do trajeto foi um trecho de floresta a 600 metros da rodovia Priozerskoye. Helena Romanova parou o utilitário em um local deserto, escondido das vistas dos carros que passavam pelas árvores. Ali terminou a fase do sequestro e começou a fase da eliminação física. Vassili Chatruk tirou Maria Sokolova, ainda amarrada, do interior do veículo. Ela, imobilizada com ataduras elásticas, não podia oferecer resistência a 2 adultos. Como arma do crime, Helena usou justamente aquela faca que antes havia chamado de canivete para colher cogumelos. Os experimentos investigativos e as conclusões da perícia médico-legal permitiram reconstruir a sequência das lesões infligidas. Não se tratou de um ataque caótico em estado de afeto. Romanova desferiu golpes metodicamente nos órgãos vitais. Os peritos contaram pelo menos 9 ferimentos de faca no corpo da vítima, na região do pescoço, rosto e cabeça. A criminosa deu atenção especial aos olhos da rival. Eles foram arrancados. De acordo com os materiais do processo, Vassili Chatruk, nesse momento, não permaneceu um observador indiferente. O tribunal constatou que as ações do cúmplice eram coordenadas. O homem garantia que a fuga fosse impossível e impedia as tentativas da vítima de se defender, enquanto Helena usava a faca. A perícia também registrou um golpe com um objeto contundente e duro na cabeça, que provavelmente foi desferido por Chatruk para finalmente quebrar a resistência de Maria. Depois que Sokolova parou de mostrar sinais de vida, os cúmplices tentaram destruir as evidências do crime com fogo. O objetivo deles era dificultar a identificação do corpo e eliminar vestígios biológicos de DNA. Romanova e Chatruk atearam fogo nas roupas da vítima, mas as chamas não se espalharam o suficiente. No corpo restaram apenas queimaduras térmicas localizadas, mas ele próprio não foi destruído. Finalizando o crime, Helena empurrou o corpo para a beira de uma vala à beira da estrada. O cadáver rolou para baixo, ficando parcialmente escondido na neve e na lama. Certificando-se de que a vítima estava morta e que não era visível da estrada, os cúmplices voltaram para o Land Cruiser preto. Romanova assumiu o volante. O carro voltou para a estrada e seguiu em direção a São Petersburgo. Já era noite profunda, no dia 7 de março. Pela frente, Helena tinha uma ida ao lava-rápido para lavar o sangue do estofamento do carro e o trajeto matinal para a escola com o filho. O caminho desde o depoimento de confissão até a leitura da sentença levou 5 anos. Durante todo esse tempo, Helena Romanova permaneceu no centro de detenção provisória. Enquanto isso, sua defesa montava uma estratégia de defesa em várias etapas. A estratégia escolhida pela mãe advogada transformou o processo em uma longa batalha jurídica. Nas salas do tribunal eram apresentadas versões diametralmente opostas dos acontecimentos, desde o excesso do executor, em que apenas Vassili era culpado, até a teoria de que Helena estava apenas encobrindo o verdadeiro criminoso, seu marido. O próprio Evgeny Romanov, nessa maratona, escolheu a posição de total não envolvimento. Juridicamente, ele figurava no caso apenas como testemunha. O homem, por causa de quem 2 mulheres entraram em um conflito mortal, se distanciou completamente do processo. Os fatos sobre seu comportamento falam mais alto do que qualquer adjetivo. Em 5 anos, Evgeny não visitou a esposa no centro de detenção, nem tentou contratar um defensor independente para ela. Às perguntas dos jornalistas, seus representantes respondiam que essa história já não interessava mais a Evgeny. As sessões do tribunal foram realizadas a portas fechadas. Essa decisão foi tomada devido à necessidade de divulgar detalhes íntimos da vida dos participantes do triângulo. Os jurados tiveram que desvendar as complexidades dos relacionamentos, das trocas de mensagens e dos motivos. No dia 25 de julho de 2019, o colegiado anunciou seu veredicto. Os 12 jurados reconheceram por unanimidade Helena Romanova e Vassili Chatruk como culpados.
O veredicto não continha a formulação "merecem clemência". O promotor público solicitou 20 anos de prisão para o organizador do crime. O tribunal ajustou esse prazo. Helena Romanova foi condenada a 12 anos de reclusão em regime comum. O texto da sentença continha um acréscimo importante. Além de cumprir a pena, a condenada é obrigada a passar por observação e tratamento psiquiátrico compulsório no local de detenção. Vassili Chatruk, cuja participação foi reconhecida como de cúmplice e coautor, recebeu 6 anos e meio de prisão em regime fechado. O tribunal também atendeu às ações civis movidas pelos familiares de Maria Sokolova. Os condenados são obrigados a pagar à família da vítima uma indenização por danos morais no valor de 2.300.000 rublos. O ponto final no processo criminal foi colocado, mas para os participantes desse drama, a vida continuou por caminhos completamente diferentes. Depois que as portas do camburão se fecharam atrás de Helena Romanova, a vida de Evgeny seguiu um novo rumo. O homem que foi a causa do conflito fatal realizou o roteiro que ele mesmo havia descrito nas redes sociais. Pouco tempo após a prisão da esposa e o funeral da amante, ele atualizou o status em sua página: "Começo tudo do zero". Para Evgeny, essa folha realmente estava em branco. Ele não esperou o desfecho do processo judicial. Ainda em maio de 2014, enquanto a investigação estava em andamento, Romanov levou o filho. Isso aconteceu logo após o interrogatório do menino, no qual o pai não esteve presente. Desde então, ele mora com o pai. A avó, Tatiana Pavlenko, que tentou tirar a filha da prisão, perdeu a chance de ver o neto. Evgeny excluiu completamente o contato da criança com a família da ex-esposa. Em 2016, 3 anos antes do anúncio da sentença, ele oficializou o divórcio com Helena. Logo, surgiu uma terceira mulher em sua vida, com quem ele se casou legalmente. O homem que Helena tentou manter ao seu lado, mesmo cometendo um crime, formou uma nova família enquanto ela estava no centro de detenção provisória. Para Maria Sokolova, o desfecho desse drama foi um terreno no cemitério. Os familiares colocaram em seu túmulo um monumento de mármore branco em forma de anjo. No entanto, até mesmo o descanso póstumo foi perturbado. Algum tempo depois, desconhecidos cometeram um ato de vandalismo que espelhava os acontecimentos na floresta de Agalatovo. Os criminosos foram até o túmulo, derramaram líquido inflamável sobre a estátua do anjo e atearam fogo. Com a alta temperatura, a base do monumento rachou e o mármore branco ficou enegrecido pela fuligem. A polícia não encontrou os responsáveis, mas o simbolismo da destruição da memória pelo fogo permaneceu nos materiais da mídia como um sombrio pós-escrito do caso. O túmulo foi posteriormente restaurado. Vassili Chatruk, que concordou com o crime para se legalizar na Rússia, conseguiu o registro, mas de um tipo totalmente diferente do que esperava. Helena Romanova, ao eliminar a rival, perdeu tudo o que tentava proteger. Ela verá seu filho em liberdade apenas quando ele já for adulto, talvez já tendo esquecido da mãe. A batalha entre duas mulheres pela atenção de um homem terminou com um resultado matemático seco. Uma está morta, a outra foi isolada da sociedade por 12 anos. E o prêmio, pelo qual foi derramado sangue, simplesmente saiu de cena para começar tudo de novo.